Então vamos lá. Eu sou Marcel Safra, esse é o podcast Marcel Safra e o assunto de hoje é sobre prosperidade. Quais que são as chaves para ter a prosperidade? Eu estou com o meu convidado aqui, ele vai compartilhar dessas chaves, desses códigos, para estar expandindo as suas redes neurais ali, as nossas, né? Ele vai estar ensinando a gente. E o convidado de hoje é o Eduardo Meotti, é um grande amigo meu aí, que eu conheci de um jeito extraordinário. E ele vai estar compartilhando alguns códigos ali, mas melhor que eu para apresentar ele é ele mesmo, né? Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Marcel. Obrigado pelo convite. E a gente tá aí para bater um papo. Bora lá, cara. E aí, conta um pouquinho da sua história aí. A ideia é a gente entender as chaves da prosperidade hoje. Quais são as chaves que tu pode compartilhar com a gente pra gente entender como alcançar o sucesso. O importante de falar de sucesso também é entender o que é o sucesso, o que é a prosperidade ali. A prosperidade é a falta de escassez, ou seja, a abundância. E o sucesso não é ser famoso, algo assim como as pessoas imaginam. O sucesso é você ter aquela vida que você planejou, né? E pelo que tu contou pra mim, tu tem uma família bacana, que talvez um dia você planejou, tem a sua filha, conforme uma vez esteve no seu coração, seu emprego, as pessoas que tu ajuda. Isso é sucesso pra mim. É alcançar aquilo que a gente sonhou, né? E aí tem as chaves das prosperidades. Quais são as chaves que você obteve, conhecimento que você obteve na sua jornada que você pode me ensinar hoje? Bacana. Para quem não me conhece, né, meu nome é Eduardo Meotti. Primeiramente, eu falo que eu sou imagem e semelhança de Deus. Bacana. Né? Estou empresário também. Eu e minha esposa somos pastores também de jovens, ali na igreja de Itajaí, Embaixada de Itajaí. Legal. Nós, por muitos anos, eu já vim da área de gestão, sou formado em administração pública pela UDESC, pós-graduado na FGV em gestão empresarial, vim muito tempo no ramo de consultoria, hotelaria, já fui gerente, já fui vendedor, já fui de tudo nessa vida, né? E ultimamente, uns anos para cá, eu e minha esposa unimos esforços e formamos a Odontofan, que é diversão, Odontofan. É uma clínica de odontopediatria, onde nós atendemos crianças, adolescentes, adultos com fobia, crianças especiais, gestantes, tudo nessa área de odontopediatria. E é um projeto também que nós estamos agora expandindo para outras unidades, né? Uma rede e futuramente uma franquia, para que a gente possa expandir tudo isso, né? Então eu digo que o Eduardo, né, assim como o Marcel, tem várias capas. Nós temos várias capas que a gente usa durante o dia. A gente usa a capa de pai, usa a capa de pastor, usa a capa de marido, usa a capa de empresário, mas nós não podemos esquecer quem a gente é, que é a imagem e semelhança do Criador. E a prosperidade, ela é algo muito subjetivo, né? Como você falou aqui. Você tem a famosa frase, a ausência de necessidade. Mas eu digo o seguinte, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos natureza de Deus. Logo, nós temos que se comportar igual a Deus. Tanto a criatura quanto a criação, quanto os filhos de Deus, eles prosperam naturalmente. Eu costumo dizer, Marcel, que até mato cresce. Eu já tive essa análise aí. Eu pensando sobre prosperidade e pensando sobre isso, que é natural. Natural. Eu tava olhando em uma lembrança, que quando eu era criança, a minha mãe deu um chuchu pra mim. E ela falou, filho, sabia? E tinha um jardim ali. E falei, filho, sabia se você plantar esse chuchu, vai crescer? Eu falei, capaz, mãe. E eu era criança e eu comecei a visualizar a plantação de chuchu que cresceu na minha lembrança. E quando eu criança, eu fui lá e plantei esse chuchu e nasceu ali, o chuchu começou a crescer e subiu no muro e deu um monte de chuchu. E aí eu tava visualizando isso na lembrança e comecei a pensar que a prosperidade, ela é natural. Natural. Né? Não precisa... O chuchu não precisou fazer esforço para ele crescer. É natural dele, né? Perfeito. É legal essa... É interessante que até mato cresce,
mas também você pode ter alguns elementos para ele crescer mais. Então você tem o adubo, você tem o sol necessário. É interessante que eu nessa pandemia, né, que teve, eu comecei né, você tem algum tempo ocioso, eu começo a pesquisar e tudo. Aí eu estava comendo uma tâmara. Sabe, uma frutinha, aquela que até fala na Bíblia, essa tâmara, né? Uhum. E aí eu comecei a comer ela, daí comecei a pesquisar onde é que nasce e tudo, enfim. Aí eu comecei a fazer alguns testes e comecei a germinar tâmaras. E é interessante que nós moramos em apartamento e nós estamos já com o projeto de comprar um terreno e construir uma casa num condomínio. E aí, profeticamente, né, pra gente visualizar, disse, olha, eu vou plantar algo e eu vou plantar no meu terreno. Então eu já comecei a germinar plantas. No final das contas, foi uma loucura. Eu tô lá com umas 20 mudas de tâmaras. Tem algumas que já cresceram, daí já começou abacate e tudo. É impressionante. Mas o que eu quero falar com isso? Se até mato cresce, né, nossa prosperidade também. Nós temos que ser naturalmente, nós temos que crescer naturalmente. A prosperidade é natural, não pode ser forçada. Só que nesse aprendizado de plantar sementes, a gente descobre que você tem que ter uma insolação boa, tem que ter uma terra fértil, você tem que regar ela todo dia. E assim na nossa vida, nós temos que se alimentar de coisas boas, nós temos que se envolver com pessoas legais, né? Você tem que enxergar, costumo dizer que se Jesus é a luz do mundo, né? Então ele é o sol da nossa vida. Então nós temos que estar próximos a Jesus, próximos a Deus, aos princípios de Deus, para que a gente possa fortalecer a nossa planta, que a gente possa crescer. Nós temos que estar com a água, se alimentando, nós temos que estar mergulhados, nós temos que estar junto com pessoas e nós temos que ter um solo fértil. Então, o solo fértil muitas vezes é a nossa mente, é aquilo que a gente produz em nós mesmos. E se você entender que a natureza de Deus é uma natureza de prosperidade, a natureza de Deus, nós crescemos juntos, nós temos que ter ambientes propícios a esse crescimento. Quanto maior o ambiente, você é uma planta, você é uma semente, Marcel. Se você estiver lá no meio do barranco, cheio de pedra, você vai crescer também, mas vai ser limitado o teu crescimento. Agora, se você estiver no ambiente certo, né, com as pessoas certas, com o conhecimento certo, como o Paulo Vieira fala, né, ele fala muito isso, mas se você estiver conectado com a tua essência, com Deus, com o teu propósito, o crescimento é natural. Então, isso é muito bacana. Show. Eu estava refletindo, eu li um livro sobre Donald Trump. Uhum. E aí e tem uma parte desse livro que ficou muito, muito forte na minha memória, foi que uma certa vez um mendigo, um morador de rua ali, pediu $1 para ele, pro Donald Trump. E ele fala, estava saindo do carro dele, da limusine dele. E aí o morador de rua pediu, você é tão rico, me dê $1, né? E aí no livro o Donald Trump fala que ele pensou, mal sabe esse morador de rua que ele tá $5 bilhões mais rico que eu, né? Ou seja, o Donald Trump naquela época ele tava falido em 5 bilhões. Pode ser outro número, mas o que tá na minha mente é esse valor, né? Mas enfim, o ponto é, ele se recuperou. Uhum. E aí, olhando para essa parte não só da prosperidade em si, mas na parte do dinheiro, tu falou de ambiente, né? Falou de ambiente. Ele não tinha dinheiro. Ele tinha outros recursos ali, o ambiente, ele tinha outros recursos que fez ele virar até presidente, né, dos Estados Unidos. Provavelmente ele é um dos presidentes mais conhecidos do mundo, né, por conta da nação que ele governou. E falando de ambiente, e a gente sabe, eu não sei da sua história a fundo lá no começo, até acho que é um ponto legal de você compartilhar, mas eu vim de ambientes assim, que não era tão fácil o acesso à informação, e a cultura das pessoas já vem aquela cultura, para você ser rico, você tem que... É predestinado a ser rico. É uma coisa que eu escutei. E não é algo que eu acredito, né? Mas é uma das coisas que é enraizado da onde eu vim. Ou seja,
barranco, como você falou, limitando ali o crescimento. Então eu tenho duas perguntas que talvez você possa trazer essas chaves. O que fazer, né, caso esteja num ambiente diferente, que seja difícil você crescer, e qual ambiente eu devo procurar? Qual seria o primeiro passo? Bacana. Eu digo que primeiro você tem que querer crescer. Porque por mais que as pessoas acham que queiram crescer, mas elas querem ficar na zona de conforto, querem ficar sendo coitadinhas, querem ficar sendo bajuladas e geram vícios emocionais que fazem ela permanecer naquele ambiente. Então a primeira pessoa é a consciência, né? Romanos 12:2 diz que para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que renovar a sua mente. E eu digo que a renovação da mente, ela envolve metanoia, né? Vem até do arrependimento. Você dá uma meia volta. Você estava fazendo algo de uma maneira, você faz de outra. Então, a mente, eu acho que é o início de tudo. Se você... É interessante que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Só que o coração, antigamente, era... O pessoal pensava que o sentimento vinha do coração, porque ele batia muito, certo? Conforme você estava irritado, conforme você estava apaixonado. Só que, na verdade, o hipotálamo do nosso cérebro manda uma substância que faz o coração acelerar. Então, na verdade, é a nossa mente que é enganosa, a nossa mente que engana a gente. Então, primeiro de tudo, você mudar disso. Eu vim de uma família, né? Nunca faltou nada, mas sempre num ambiente escasso, num ambiente, talvez, a gente olhando para as pessoas ao entorno. E a gente tinha uma união muito bacana, sabe? Até hoje a família tem uma união legal. Mas aquele ambiente, você se torna igual ao ambiente. Se você convive com um surfista, você vai começar a ter jargões, você vai começar a ter... Eu tô falando muito tu. Né? Quando eu não falava tu. Agora que você eu tô tá convivendo com os sulistas, né? Lá de Curitiba, eu sou de Curitiba. Lá a gente não falava tu. E agora eu tô falando tu. E eu falei, cara, olha só, tô pegando sotaque. Você começa até a falar, até o jeito de falar. Baita bom. Tô pegando até o jeito de falar. E é interessante que você começa a se conectar com pessoas. Eu tive nessa minha jornada, eu já trabalhei com várias coisas, né? Eu comecei levando caixa de cerveja nas costas numa distribuidora de bebidas. Até gratidão aí pelo um tio meu que me deu essa oportunidade. E sempre, né, meu pai falando, olha, vamos lá, vamos buscar algo novo, vamos estudar, vamos ir atrás. Eu sempre tive isso comigo. Só que não adianta somente você ter conhecimento, você estudar. Você tem que aplicar isso, senão é mera informação. Se você não adquirir seu conhecimento, somente ficar para você é mera informação. Você tem que ter sabedoria. E aí eu comecei, né? Eu saí, eu digo que eu tive a sorte, porque meus pais se mudaram, né? Era no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha lá do interior, e eu vim para Santa Catarina, na capital, Florianópolis, e ali eu comecei a conviver com ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Só que ao mesmo tempo que você tem oportunidades, você tem desafios e você tem perigos. Eu poderia ter ido por uma área totalmente diferente, onde pessoas que queriam me influenciar eram pessoas que iam por um caminho não tão bom. E aí é onde entram os princípios. Nós tínhamos muitos princípios de Deus. Por mais que eu não tinha um relacionamento com Deus a fundo, a gente sempre teve princípios. E é interessante que eu comecei a estudar, enfim. Meus pais voltaram para o Rio Grande do Sul, Marcel, e eu fiquei. Eu dei uma desculpa que era por causa que é para estudar, mas era por causa de uma namoradinha que eu tinha em Florianópolis, que eu tinha uma banda, tocava em banda também. O que tu toca? Eu toco todos os instrumentos de corda. Violão, legal. Baixo, eu guitarra. Eu sou contrabaixista. Ah, que bacana. Vamos fazer um som uma hora dessas aí. O Bruno, ele é batera, Sim, batera. Né? Aí, ó. Ele falta, a esposa dele é o vocal, ele já tem uma banda. Sim, já vamos fazer um som aí, né? Ó. E aí eu comecei a ir lá, enfim, daí eu tocava... Aí eu perdi a banda, perdi a namorada em 2 meses de lá sozinho em Florianópolis. E meus pais falaram, daqui a pouco ele vai voltar. Simplesmente ele vai voltar, mas não, quer saber? Eu persisti. E eu arrumei um emprego vendendo equipamento de ginástica no shopping.
Imagina só eu com esse shape aqui, forte, musculoso, né? Eu já sou magro hoje. Imagina como é que eu era há 18 anos atrás. E aí eu comecei a estar ali trabalhando, comecei a conhecer pessoas, comecei a conhecer técnicas de venda. E eu digo que a venda, independente do que você faz, você tem que ser vendedor. Né? O vendedor é deturpado, a imagem do vendedor, né? Porque o vendedor tem aquele sarcasmo de que está enganando alguém. Aqui, valendo, eu sempre fui vendedor. Eu nasci numa família de vendedores. Sim. E mesmo vindo de uma família de vendedores, até um certo ponto da minha vida, mesmo estudando sobre vendas, lá no inconsciente eu carregava esse entendimento. Talvez seja um inconsciente coletivo. E mesmo sendo vendedor, carregava para mim. Mas eu entendi. Hoje eu me reconheço muito na venda e eu entendi o quão maravilhoso é vender. E a melhor experiência que eu tenho é de um motoboy. Eu vendo serviço de publicidade e propaganda, marketing. E uma certa vez eu fui atender uma pizzaria, né? Eu já estava atendendo esse cliente, fui fazer uma visita. E aí cheguei lá na porta, comecei a conversar com o motoboy, fazer uma pesquisa para ver se tinha aumentado o movimento e tal. Eu encontrei aquele motoboy e ele era novo lá. Falou, pô, cara, que legal, você é novo aí, não te conhecia antes. Ele, pois é. Cara, se eu contar a minha história aqui, eu falei, conte, eu gosto de aprender, pode ficar à vontade. Ele falou assim, pois é, eu ia vender esse celular, eu ia vender minha moto, porque a minha esposa tá grávida e eu preciso de dinheiro, eu tava desempregado. Aí ele falou 2 pontos, e aí que eu comecei a encontrar na parte profissional, eu falei, é isso que eu quero de fato. Eu já entendia que eu queria, mas eu encontrei assim, deu aquele estalo, eu me achei. Ele falou 2 coisas. Ele falou isso, eu entendi essas 2 coisas. Ele falou assim, eu ia vender isso e graças a Deus essa empresa, essa pizzaria começou a vender mais e eles precisaram contratar mais 2 motoboys. Então eles estavam de 4 a 6 motoboys. No final de semana eles pegavam mais alguns freelancers por fora. Mas durante a semana eram 2 e eles foram para 4 motoboys. E graças a Deus eu não paro de fazer entrega. Eu não precisei vender meu celular, não precisei vender minha moto, posso continuar com a minha TV e já consegui comprar fralda, já tá tudo certo. Consegui dar uma vida melhor para minha esposa. Tô começando ainda, mas eu já vejo que ela tá ficando mais feliz. Vou conseguir cuidar do meu filho e eu não precisei vender nada. E na hora, assim, o meu olho encheu de lágrima, porque 2 coisas aconteceram ali. Primeiro, eu vendi algo. Então, o vendedor, o bom vendedor, ele não empurra uma venda. Ele ajuda ao empresário ou ao comprador a encontrar a solução para ele. E aí mudou esse inconsciente ali de fato. Foi esse o primeiro estalo. E o segundo foi do marketing, que eu tô ajudando as pessoas. O meu sonho é ajudar as pessoas a concretizar sonhos. E quando se fala de empresas, as empresas fazem as pessoas concretizar sonhos. Então, uma escada, né? Então, na parte da venda, foram essas 2 coisas que eu entendi, né? Perfeito. E, cara, eu fiquei bem emocionado. Digo que a venda, ela é o vendedor é um catalisador de um propósito. Isso. Você conecta pessoas, propósitos, você conecta ferramentas e você potencializa aquilo que já existe. Então, a venda é isso, você conectar uma parte à outra e as 2 partes crescerem juntas e você crescer junto com essa parte. Uhum. Então, é um ganha-ganha, não existe venda efetiva, né? Venda sem o ganha-ganha. E é interessante que dentro da minha jornada que eu te falei, desde quando eu saí, quando eu voltei, vim para Florianópolis,
Comecei a trabalhar em empresas. Aconteceram várias coisas ruins ali. Perdi a banda, enfim, a namorada. Aí, quando vê, eu estava em Balneário Camboriú, pedi transferência para essa empresa. E é interessante que a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo seus propósitos, inclusive as coisas ruins. Então eu digo que a dificuldade, ela é uma oportunidade disfarçada. Quando vem uma dificuldade, é sinal que você está tendo uma oportunidade ali. E ali eu comecei a frequentar, né? Me convidaram para ir numa célula na época, que era um grupo de relacionamento, um GR. Começar a falar da palavra de Deus. E eu comecei a mudar aos poucos os ambientes que eu frequentava. E automaticamente a gente começa a mudar a nossa mente. Nós começamos a visualizar coisas muito maiores do que a gente via antes. E, enfim, passei na faculdade. Depois meu pai começou a me incomodar. Eduardo, olha só, você foi aí para estudar, né? Você não foi. Desculpa já não... Aquela desculpa que eu tinha já não tinha. E eu fui lá e fiz a faculdade e eu passei, cara. Tive uma experiência com Deus também. Passei na UDESC, muito bem posicionado. Mas o que eu quis dizer? Que dentro de toda essa jornada, a gente vai acabar encontrando dificuldades. Tive que sair do meu trabalho. Comecei ganhando R$300 de bolsista de pesquisa e extensão na UDESC. Então você vê o baque, né, que a gente aconteceu. Mas eu fui me aprimorando, fui estudando, fui conhecendo pessoas, fui tendo relacionamento com Deus, fui mudando minha mente, fui convivendo com pessoas que eram, vamos dizer assim, que estavam no patamar onde eu queria chegar. Isso é muito importante. Você conviver com pessoas que você quer, que você se inspira. Automaticamente você vai começar a ser essa pessoa também. A Bíblia fala que assim como imagina a sua mente, assim você é. Vai chegar um momento que se você se imaginar que você vamos dizer, próspero, abundante, é uma pessoa de sucesso, você vai ser. Porque a tua mente, né, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos o poder de criar milagres. A nossa palavra tem poder. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também podemos gerar um milagre. E é interessante que, dentro dessa jornada, eu comecei passei na faculdade, tudo, enfim. Aí eu me formei, comecei a trabalhar com hotelaria, uma coisa que não tinha muito a ver ali, mas eu estava na parte de vendas também, a parte comercial. E é interessante que eu trabalhei nos maiores resorts, né, que tem ali na região. Aqui em Balneário. Aqui em Balneário. E eu tive um conhecimento muito bacana de resort. E aí eu conheci a minha esposa nessa época, isso em 2005, 2006. Ela trabalhava lá? Não, eu conheci a minha esposa na igreja. Ah, na igreja. Lá na igreja, no grupo de jovens. Ah. Ali, por isso que eu te falei. Agora eu vou fazer um paralelo aqui. Dá para até fazer um corte. Manda lá. Sabe que quando eu conheci minha esposa, nós conhecemos no grupo de jovens. Nós estávamos na mesma visão. E aí, quando eu fui casar com ela, né, comecei uma amizade, fomos orar. Quanto tempo para casar? Nós estamos há 13 anos casados e nós ficamos 3 anos namorando. 3 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio, aí mais uns 6, 7 meses de noivado. Mas é interessante que quando eu conheci a minha esposa, comecei a orar com ela, a primeira coisa que eu perguntei para ela é o seguinte: onde é que você quer estar quando você ficar vovozinha? Quando você ficar senhorinha? O que você quer estar fazendo? Aí ela me falou: Eduardo, eu quero fazer isso. Opa, é isso que eu quero também. Nós queremos fazer isso. Sabe por que isso, Marcel? Porque um casamento, ele não acaba por falta de amor. Isso é polêmico que eu vou falar. O casamento não acaba por falta de amor, não acaba por falta de tesão, por brigas, por falta... Existem elementos que contribuem para isso. Mas o casamento principalmente acaba por o casal não ter uma visão focada naquilo que eles querem. A palavra divisão, o prefixo di, são 2 visões, divisão. E aí você tem ali, você até permanece com a pessoa por um tempo, mas você vai chegar um momento que vai ter uma divisão. As pessoas vão se dividir. Se você for analisar
problema financeiro. Beleza, mas teve uma divisão na concordância do que gastar, do que não gastar. Teve uma divisão, talvez, num propósito. Não, agora eu quero virar pastor. Não, agora eu quero virar hippie. Sei lá, qualquer coisa. E quando a gente alinhou as visões, eu costumo dizer o seguinte. Você quer ir lá para o Paraná, certo? E tem uma pessoa que está lá em Blumenau, outra pessoa que está aqui em Balneário. Vai chegar um momento que vocês vão convergir para a mesma via, até vocês chegarem lá. E aí vocês estão de carona um no outro, vocês estão no mesmo carro, vocês estão indo para o mesmo lugar, vai ter atrito, vai ter brigas, mas não tem jeito. Um é o piloto e o outro está com o GPS na mão, o outro está com o mapa. Então, se eu não tiver o mapa, eu não sei onde chegar. Se eu não tiver o piloto, eu não sei onde chegar também. Então, eu preciso dos dois. Então, eu vou ter que chegar até o final. E é interessante que, se você tiver a mesma visão que a sua esposa, aí pode ser sócio, pode ser ministério. Se você tiver a mesma visão, ninguém vai te segurar. Porque vocês estão só num propósito. Não existe divisão. E é isso que por isso que deu certo, está dando até hoje o nosso casamento. E agora, voltando ali ao assunto, né? Que começamos faltando mais ou menos uns 3 meses para o casamento, eu fui demitido da empresa que eu estava. Fui demitido. Eu estava num resort, estava consolidado. Era uma empresa assim, o meu sonho era trabalhar naquele resort. E eu fui demitido, cara. Eles me chamaram, tiveram alguns cortes, alguns ajustes. Aí, como eu não falava tão bem inglês, que a gente tinha que ser bilíngue lá, e ainda estava aprendendo, eles me cortaram. Fiquei chateadíssimo. Só que, mais uma vez, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falei, Deus, se você permitiu isso, é porque você tem algo melhor. No resumo da ópera, eu sei que nós estamos com um tempo curto, mas no resumo, eu saí de lá, me chamaram para trabalhar num hotel familiar, que estava aí praticamente falindo. Conseguimos dar um upgrade lá no hotel. Fui chamado para trabalhar num projeto junto com o Sebrae, que é lá em Blumenau, isso. E saí desse hotel e comecei a dar consultoria para hotéis. Eu estava nesse projeto, eu era o único gestor desse hotel no meio de donos. E na hora de implementar esse projeto, quem é que nós vamos implementar? Todo mundo olhou para o Eduardo. Vamos olhar para o Eduardo. E aí eu saí do hotel, botei, né, a gente treinou outras pessoas para ficar lá e eu comecei a dar consultoria. Resumindo a história. Até que chegou um momento que eu estava num evento, justamente nesse resort, nesse hotel que eu trabalhava. Eu trabalhava com reservas e eventos. E eu estava lá, uma venda de premiação, né? Trabalhei um tempo também com o mercado imobiliário, já ganhei prêmios de isso tudo fazendo consultorias, né? Consultoria de investimento, consultoria de payback, de valor, de valuation, enfim. No resumo da ópera, eu estava lá num evento, neste hotel, aí eu olhei para o lado, quem que eu vejo? Um colega meu e uma colega minha da época que eu trabalhava. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Fazendo a mesma coisa. É claro, eles estavam bem, né? Ganhavam relativamente bem, estavam felizes lá, mas permaneceram no mesmo local. E aí eu me lembrei de quando eu fui demitido, quando me mandaram embora. E aí, olha, graças a Deus que eu fui mandado embora, porque hoje eu estou aqui num outro patamar e eu posso hoje ajudar pessoas que também querem ir para um outro patamar. E em tudo dai graças, né? Isso mesmo, em tudo dá graças. E eu vou compartilhar uma coisa. Eu não vou falar o nome de onde eu estou. Mas talvez, em off a gente conversa, mas talvez, se lá atrás não fosse sugestão, eu não estaria morando onde eu estou morando hoje. Opa! Depois eu compartilho com você. Mas eu acredito que sim. Pelo que eu falei com seu irmão e tudo mais, eu acredito que sim. Bacana. E que interessante, né? Como as coisas se conectam, né? Sim. E tudo dá graças. Isso é algo que eu estou implementando demais no meu dia a dia, principalmente agora que eu me mudei aqui para Balneário, é algo que eu tô demais implementando. Por exemplo, o podcast. Eu fui gravar em outro lugar, não deu certo, graças a Deus.
E graças a Deus mesmo que não deu certo, Sim. porque daí comecei aqui e comecei de fato o podcast de Marcelo Safra, então em tudo dá graças, né? Com certeza. É muito bom reforçar esse ponto na minha mente e na mente de quem tá assistindo, né? Porque é um bom código, é um Bacana. bom código. E sabe que eu falei da visão, né? Eu e a minha esposa alinhamos a nossa visão de futuro. E quando né, eu já estava fazendo consultoria, já estava ganhando premiações, estava praticamente num patamar que eu gostaria de estar. E aí a minha esposa é dentista e chegou o momento que a nossa filha nasceu. Isso já faz 8 anos. Nossa filhinha vai fazer 8 anos daqui a uns dias. E aconteceu, Marcel, que eu falei para minha esposa, ela ficou 6 meses sem atender, porque profissional liberal, felizmente ou infelizmente, se você não trabalha, você não recebe. Se você, talvez até não pode se dar o luxo de umas férias ou de ficar doente. Uhum. E aí você começa a refletir sobre isso. Eu, profissional liberal, ela, profissional liberal. E aí eu falei para ela, ou você fecha o consultório, ou a gente abre uma clínica. Mas eu queria que a gente fechasse o consultório de uma vez e ela trabalhasse numa clínica. Né? Eu já estava com a minha carreira consolidada, vamos dizer assim. E aí ela me lembrou da visão que nós tínhamos lá no começo do casamento. Eduardo, se lembra que quando a gente conversou... Mas vocês anotaram isso? Chegaram Sim, a gente anota. Nós fizemos projetos de vidas juntos. anuais. Eu tenho algo que eu carrego sempre comigo que é sempre o próximo passo. E isso é muito bom também, né? Anotar. Eu sempre carrego para mim, no ano tal eu quero estar em tal lugar, com vários pontos específicos. E volta e meia eu pego e leio para não me perder daquela visão, para saber para onde eu tô indo, né? Quando a gente casou, a gente fez um projeto de vida. No final da nossa vida, nós queremos chegar aqui. Beleza, agora nós estamos aqui. Daqui a 10 anos nós queremos estar aqui, na metade, num estágio tal. Só que para isso, neste ano, nós vamos fazer isso, isso, isso. Então nós temos projetos anuais, projetos de 5, 10 anos, e até chegar ao projeto final, que é onde a gente quer estar no final da nossa vida. E é interessante que quando nós tivemos a nossa filha, e aí eu falei para minha esposa, fecha o consultório, né? Vai trabalhar numa clínica, você não tem despesa fixa, não tem passivo trabalhista, não tem nada. E ela me lembrou, olha, se lembra que a gente combinou? A Bíblia, Deus falou para nós o seguinte, quando nós estivéssemos no topo da minha profissão, Deus ia me pedir isso para que a gente fizesse exclusivamente, se dedicasse a Ele. E é verdade. Então assim, Eduardo, eu não estou no topo da minha profissão ainda. Então é verdade, então vamos abrir a clínica. Então ao invés de a gente fechar o consultório e ela trabalhar numa clínica, nós abrimos uma clínica. Eu estava fazendo consultoria em outras empresas e aí eu decidi, não, agora eu vou implementar na minha empresa. Aí viramos sócios, né? Então além de namorados, de noivos, de casados, nós viramos sócios, né? Somos pastores também. Então várias capas que eu te falei que a gente usa, né? Capas. Mas nós viramos sócios. E aí, desde então, eu comecei a implementar tudo que eu fazia nas outras empresas, comecei a implementar na minha. Tá. Aqui você falando que... E isso é um ponto muito interessante. Eu tenho certeza que muitas pessoas passam por um probleminha. Quando você começa a dividir o seu tempo, marido, aí tem sócio, né? Daí tem pai com mãe ali, né? Da sua filha. Como é que faz quando uma área afeta? O que você faz para primeiro não deixar com que afete uma área e vá para as outras áreas? Qual que é o segredo para manter a paz? Bom, acho que você entendeu. Bom, eu sou formado, eu vim da área de gestão, sou formado em administração. E na administração, nós aprendemos muitas planilhas. Então, você tem aqui gráficos, você tem gráficos, vamos dizer assim, 2D, certo? Você tem crescidas, descidas. Só que a prosperidade, o crescimento, não está numa planilha 2D. Ela está em 3D. Eu costumo dar o exemplo seguinte.
Em vez de você fazer um gráfico assim, crescimento, nós temos que entender o crescimento como se fosse um balão. Você encher um balão. Tem que ser para todos os lados. O crescimento não pode ser em 2D, 2 dimensões. Tem que ser em 3D, em 3 dimensões. Então, quando você começa a soprar o balão, ele começa a crescer para todos os lados. Se uma área sua não está crescendo, o balão vai estourar. Porque o balão está muito apertado numa área só. Vai chegar o momento que a tua área, teu casamento tem que crescer junto com as tuas finanças, tem que crescer junto com o teu propósito de vida, com o teu ministério, com cuidar de vidas, com a tua generosidade, com o tempo de filha. Se alguma coisa está fora do lugar, então não é um crescimento. Você não está prosperando. Você pode ter milhões na conta que você não é próspero. Agora, se você entende que o teu crescimento é como se fosse um balão enchendo e você ter equilíbrio nessas áreas, você vai começar a entender realmente. Daqui a pouco você vai estar voando com esse balão. Cara, legal demais. É isso aí. Muito bom. Então esse é algo que eu tenho para minha vida. E aí eu sei que o tempo está curto, mas para finalizar ali o resultado de tudo isso, quando a gente decidiu abrir a clínica, né, depois que nós tivemos a nossa filha, aí eu tive que sair das empresas que eu estava trabalhando. Tive que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Eu digo que é um impulso. Vai chegar um momento da tua vida que você tem que dar um impulso. A gente chama de trade-off, que é você abrir mão de uma coisa para conquistar outra coisa. Então eu abri mão de propostas que queriam me levar o Brasil inteiro, da minha profissão, para que a gente unisse esforços com a visão que eu e minha esposa tinha. Para a mesma visão. Mas se pela história que você trouxe aqui, na sua jornada, houve isso, né? Você estava lá, você tinha a comunidade de morar com os pais, que de fato é cômodo em diversas situações. Você mudou de cidade, vem aqui, ficou sozinho, né? Então você fez o trade-off, né? Mudando de cidade, depois de novo, de Floripa, de novo mudou, veio para cá, de emprego, e foi... Então, esse é um ponto interessante para se pensar na prosperidade. Você trouxe o balão, que é um exemplo muito bom, que eu também vou carregar para minha vida, é uma forma legal de você analisar, mas houve esse trade-off, né? Sempre houve na sua história. E todo mundo que prosperou ou que está prosperando tem essas pontuações que você trouxe. Mas continue para... Não, bacana. Acho que foi só uma pontuação. Não, show de bola. E aí, só para eu me lembrar onde é que eu estava, a gente estava falando de você abrir mão, né? Eu acho que já está finalizando ali. Finaliza. Mas só para a gente finalizar aqui, quando você tem a consciência que hoje, Marcel, você está no lugar onde você gostaria de estar alguns anos atrás, você entende que você é próspero. O nosso problema é que a gente sempre quer mais, certo? Não é problema, isso é bom, se você souber direcionar. Mas eu ainda não cheguei no lugar onde eu quero. Eu me considero próspero, mas eu ainda tenho muito mais para buscar. Só que se eu entender e lidar com a minha vida com insatisfação, poxa, é diferente você ter gratidão e insatisfação, e é diferente também você querer algo a mais. Se hoje você está no local onde você gostaria de estar alguns anos atrás, então você já prosperou, você já é próspero. Você tendo isso em mente, você vai entender que, opa, eu estou pleno, agora vamos partir para o outro. Então a prosperidade não é um fim que você chega, mas é a forma como você vive atualmente. Vive hoje. É um estilo de vida. Legal. Você está próspero, independente, até quando você está comendo ovo frito, que apertou as contas lá, você deixou, mas glória a Deus que nós estamos comendo um ovo frito. Estamos prosperando. Agora, glória a Deus que nós estamos juntando um valor para botar uma outra unidade e assim por diante. E aí você sempre vai estar com gratidão no coração. Show. É isso uma aí. excelente chave. Bacana. Bom, isso aí. Eduardo, obrigado. Cara, muitas chaves, muito conhecimento. Foi muito bom aprender com você. Nosso tempo hoje foi um pouco mais curto, mas espero que você que esteja assistindo
tenho aprendido bastante. Algo que eu vou carregar comigo é o balão, né? E outras coisas também. Mas foi um prazer mesmo ter você aqui comigo. Espero que volte outras vezes. Obrigado. Tá? Fico honrado aí pelo convite. Opa, gratidão. E é isso aí. Gente, quero agradecer vocês também por estar assistindo. E espero que vocês tenham anotado várias chaves. Eu sou Marcel Safra e vamos prosperar junto. Obrigado e até a próxima. Vamos!